Estamos aqui para mais um bate-papo na Feira do Livro de Porto Alegre, direto do Estúdio do Livro, uma parceria que o Brasil, de fato, está junto com outros veículos de comunicação, com a ARI, a Associação Rio-Grandense de Imprensa, e a Câmara Rio-Grandense do Livro. E a Feira do Livro, ela nos traz várias surpresas, né? Caminhando por aí, ontem tinha uma orquestra de sopro passando pelos corredores da feira. E hoje eu encontrei um cientista gaúcho que vive há muitos anos em São Paulo e que vem lançar o seu primeiro livro de ficção aqui em Porto Alegre. E já no bate-papo anterior, ele estava me contando que ele tem 70 anos, assim como a feira, mas é a primeira vez que ele está aqui na feira. Está aqui conosco Osmar Pinto Júnior, que vem lançar o seu livro O Raio Azul. A sessão de autógrafo será nesta quinta-feira, às 18 horas. Mas é sobre isso que nós vamos conversar com ele. Muito bem-vindo, Osmar. Obrigado. Prazer. Osmar, nos conta sobre esse livro. Eu já achei muito interessante porque ele mistura, né, ficção, mistura história dos raios, porque tu é um cientista que estuda os raios e as tempestades. Exatamente. É uma história longa, né? A propósito, eu sou de Porto Alegre, né? Saí em engenharia aqui, com 23 anos eu fui para São Paulo. Desde os 23 até agora eu estou lá. E nesses 47 anos de pesquisa, trabalhando como cientista, eu escrevi 6 livros. Os primeiros 5 livros eram sobre ciência, sobre os raios. Um deles, inclusive, nos Estados Unidos. O 6º livro, eu misturei história e raios. Aí eu falei dos raios na história do Brasil, desde o descobrimento do Brasil, das caravelas, o que os portugueses achavam, os raios, os índios achavam, e contando essa longa história de mais de 500 anos. E agora, no 7º livro que nós estamos lançando na feira, eu estou fazendo uma novidade. Eu estou misturando ciência, história, futebol e ficção. E misturando tudo isso num livro que se passa em Porto Alegre, em 1900. Então, eu retrato como a cidade era, o que as pessoas pensavam, e retrato o que a ciência sabia sobre os raios naquela época, né? Então, eu me transporto para aquela época, como se fosse um cientista daquela época, e avalio o que a gente conhecia. Não faço comparação com o presente, eu deixo para o leitor comparar o que se sabia há 100 anos atrás com o que se sabe hoje, né? Na parte de futebol, eu sou gremista, então eu retrato a história do Grêmio e falo a respeito de como é que era o futebol na época também, em Porto Alegre, e os detalhes dos jogos, assim por diante. E depois entra a ficção. Tudo isso é contado uma história que se passa, vamos dizer assim, tem a ver com a minha família, e com meus cachorros, meus 3 cachorros que eu amo, né? Que estão na contracapa do livro, o Odiei, a Areia e a Brisa. Então, aqui homenageados. São homenageados, quem gosta de cachorro também é interessante o livro. E eu fiquei muito curiosa, Osmar, para saber o que as pessoas sabiam sobre raios lá em 1900. Então, muito pouca coisa, sabe? Quando a gente lê esse livro e compara o que se sabia com o que se sabe hoje, passados 100 anos, a gente vê claramente a evolução da ciência, como a ciência evoluiu, né? Muitas vezes a pessoa não tem noção disso, a pessoa vive no mundo de hoje, na realidade de hoje, mas ele não sabe que há 100 anos atrás era muito diferente, muita coisa. Vou citar alguns exemplos, né? Alguns talvez assim práticos, né? Hoje, por exemplo, eu sou cientista do INPE, lá no INPE nós monitoramos os raios em tempo real na tela de um computador. Na tela de um celular, você pode ver aonde está caindo um raio no Brasil. Qual é a sua intensidade, quando que caiu, né, a localização exata. Há 100 anos isso era inimaginável, você não tinha a mínima noção de como seria. E é claro que isso ajuda muito as pessoas, a aviação, os aviões a evitar tempestades, evita as pessoas a correrem riscos em céu aberto, de serem atingidas. O Brasil é um país campeão mundial em incidência de raios do mundo, né? E tem mais de 100 mortes por ano e mais de 500 pessoas feridas. Então, essa informação, saber onde os raios estão acontecendo próximo ao local onde você está, é muito importante para você evitar de correr riscos, né, e ser atingido por um raio. E como que essa informação chega até as pessoas? Bem, nós lá no INPE nós temos um site, né, do grupo que eu coordeno,
que tem um mapa do Brasil com as informações em tempo real. Então, você entrando lá na internet, é público, né? Você pode ver onde estão caindo os raios e tomar uma definição. Se você, por exemplo, quer ir para a praia, que é um lugar descampado, ou se você quiser ir para a montanha, que é um lugar alto, né? Ambas as situações que acontecem aqui no Rio Grande do Sul, você pode verificar no site se é propício naquele dia você ir para a praia ou não ir. E se você está na praia, é claro, mas aí você tem que ter com celular, mas hoje em dia todo mundo tem celular. Então você pode sempre saber se está correndo risco ou não, né? E se houver uma tempestade próxima ao local que você está na praia, você sair imediatamente da água e da areia e buscar abrigo num carro fechado numa residência. No Rio Grande do Sul nós temos diversas mortes de pessoas, tanto no campo quanto na praia. E essa informação você pode evitar muitas vezes uma fatalidade. Essa é o teu livro, né? A gente sabendo essa história dos raios lá de 1900, ele nos ajuda a ter essa noção da potencialidade disso? Sem dúvida, ajuda. E eu acho que o livro tem um papel assim para os jovens, principalmente, né, que ainda leem livros, né? Porque hoje em dia muita gente já não lê livro mais. Até o meu livro anterior já foi digital, esse aqui eu voltei para o papel. Mas os jovens, muitas vezes, lendo uma coisa como essa, eles percebem como a ciência evolui e aí ficam, vamos dizer, interessados em participar dessa evolução, desse crescimento da ciência. E a gente sabe que o conhecimento humano e a sociedade dependem muito da ciência. No caso do Rio Grande do Sul, nós precisamos evoluir no conhecimento das tempestades aqui para evitar, para entender por que está acontecendo, por que as tempestades estão ficando mais fortes, por que está acontecendo enchentes frequentes como aqui. Nós precisamos estudar isso, né? Além de aplicar, porque lembrando que a tecnologia que ajuda o homem é resultado da pesquisa científica. Sem ciência não existe tecnologia. Então, e nós não podemos depender do exterior, de outras vamos dizer assim, tecnologias que não são adaptadas à realidade do Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos ter conhecimento aqui, nem que seja para julgar qual tecnologia nós devemos comprar. Nem que a gente não vá desenvolver a tecnologia, nós temos que saber o que nós estamos comprando, porque senão você compra gato por lebre, né? Aquela velha ditado. Então, é muito importante a evolução da ciência e esses livros ajudam, eu tenho certeza, os jovens a se encantarem sobre o fenômeno e, vamos dizer, passarem a se interessar em pesquisar o raio. O Rio Grande do Sul tem uma grande incidência de raios, principalmente na região oeste do estado. Porto Alegre a incidência é menor, mas também tem. Na região central e oeste a incidência é muito alta mesmo, e isso em termos mundiais, inclusive. E tu estava me contando que está chegando agora da Amazônia, né? Estava lá, ficou 30 dias na Amazônia, que vocês estão fazendo uma série que se chama Caçadores de Tempestades. Exatamente. Então, acho que muita gente conhece o Twisters, né? Que foi uma série americana sobre tornados. Nós resolvemos fazer uma versão brasileira de Caça-Tempestade. Eu acabei de chegar, ficamos 30 dias na Amazônia gravando. A série vai ao ar em janeiro no Fantástico e depois em julho no History Channel, uma versão mais completa. E gravando essa série que durante esse mês que passou, surgiu o interesse de muita gente em por que não fazer uma Caça-Tempestades 2 no Rio Grande do Sul? Então nós estamos amadurecendo essa ideia, né? E de repente pode vir a acontecer nos próximos anos um Caça-Tempestade 2 no Rio Grande do Sul. Eu acho que seria bem oportuno, né? Por tudo que nós vivemos esse ano, com as enchentes aqui, essa praça mesmo, né, Osmar, ela ficou completamente alagada. Assim, para quem viveu a enchente viu o que aconteceu, assim, um alento para o coração. A gente está vivendo a Feira do Livro nesse momento, né? Sem dúvida. Eu estive aqui em março, né, um pouquinho antes desse evento, né? E depois acompanhei de São Paulo pela televisão, obviamente, né? São cenas, vamos dizer assim, chocantes, né? Chocantes, pessoas, vamos dizer, sem condições de ficar em casa, não tendo apoio no caos que virou essa região, né? E que as águas foram tomadas. De certa forma, é quase que inacreditável, né, o que a gente estava vendo, né? Mas eu fico feliz de voltar aqui agora e ver que as coisas estão quase normalizadas, né? Ainda não está 100%, mas o próprio aeroporto ainda faltam uns detalhes, mas as coisas estão voltando ao normal, a vida das pessoas, dos gaúchos ao normal, e nós precisamos aprender com o que aconteceu. Precisamos estudar e tentar fazer com que não repita. E, se repetir, minimizar os prejuízos e os danos à sociedade. Eu acho que a informação ela é fundamental, né? Tipo, ter contato com esse tipo de informação, por exemplo, com esse conhecimento que o INPE produz,
Porque isso, na realidade, não faz parte do dia a dia das pessoas. A gente não está preocupado, acorda hoje e pensar, vou ver aonde vai cair um raio. Né? Exatamente. Ou vou me precaver se chover. Enfim, esse tipo de precaução ainda não faz parte da nossa vida diária. Mas, pelo que a gente está vendo, pelo que vivemos em Porto Alegre, pelo que a gente está vendo agora na Espanha, enfim, pelo mundo todo, isso vai ter que fazer parte da nossa vida. Vai ter que fazer parte. No primeiro, vamos dizer, em alguns países mais adiantados, mais ricos, como os Estados Unidos e a Inglaterra, as pessoas já estão muito mais antenadas no tempo. Uma pessoa sai para a rua e já olha no celular, vê quando vai chover, que horário vai chover, aonde vai chover, se vai chover no caminho que ela vai seguir. As pessoas estão muito mais preocupadas. Nós ainda não temos essa preocupação, mas é como tu comentou, é importante que a gente vá se habituando a isso, porque o futuro, é um clima mais difícil, um clima que causa mais problemas às pessoas, e as pessoas têm que estar mais antenadas. E é relativamente fácil, né? Se você tem um celular, você não precisa estar em casa no computador. Você no celular você pode se atualizar a respeito das condições para onde você está indo e evitar danos, não só raios, mas chuvas fortes, vendavais que também causam problemas, né? E assim por diante. Eu estava vendo aqui no teu currículo que tu também tem pós-doutorados na Universidade de Washington e na NASA, ambos nos Estados Unidos. Tu chegou a morar lá? Exatamente. Eu me formei em engenharia eletrônica aqui em Porto Alegre, fui para o INPE em São Paulo, onde lá eu fiz doutorado, mestrado, inicialmente doutorado em ciências espaciais. Aí, na época, não havia ninguém no Brasil estudando esses raios, não havia nenhum estudo. E eu fui para os Estados Unidos fazer pós-doutorado, e lá que eu comecei a me envolver com a questão dos raios. É interessante que lá nos Estados Unidos que começou a história. Aí, quando eu voltei do pós-doutorado nos Estados Unidos, aí eu resolvi abrir um grupo de pesquisa no INPE sobre raios. E aí tudo isso começou assim, e foi evoluindo, evoluindo. Hoje a gente tem um histórico já relativamente grande, isso foi na década de 80, final da década de 80, então já fazem 30 e poucos anos, né? A gente já formou muitos doutores que estão espalhados pelo Brasil, inclusive no exterior também, alunos meus que estão no exterior hoje. Então a gente já ajudou bastante a construir vamos dizer assim, pessoas com uma visão crítica a respeito das tempestades, dos raios do Brasil. Nós precisamos evoluir muito, né? Precisamos evoluir muita coisa, vamos aprender. A ciência está sempre aprendendo e a gente nunca tem a palavra final. A gente evolui um pouco, mas sempre, passado alguns anos, vem uma outra pessoa que acrescenta mais um detalhe, que melhora a compreensão. Então, ciência é assim, é uma coisa em construção, né? Que não termina. E esse livro mostra isso claramente. Quando alguém lê esse livro e vai comparar com a realidade de hoje, ele fica impressionado. Pô, eu não sabia que a ciência tinha... Porque muita gente não acredita, parece mentira, mas muita gente não acredita em ciência. Sim. Entendeu? Então, na pandemia a gente viu isso, né? Exatamente. Na pandemia nós temos claramente essa visão, né? Então, esse livro ajuda a construir isso, a evolução da ciência ao longo das décadas e dos anos. E o que tu poderia dizer? Claro que eu sei que são muitos anos de estudo, né? Mas, de forma mais sintética, sobre os tipos de raios no Brasil. Bem, nós somos o campeão mundial em incidência de raios. São cerca de 100 milhões de raios por ano, né? Em praticamente todas as regiões. Só existe a costa da região nordeste, da Bahia, passando por Sergipe, Alagoas, e por diante, Rio Grande do Norte e Natal. A costa da região nordeste a incidência é baixa. Mas no resto do país a incidência de raios é muito alta. E, por exemplo, a gente foi estudando, por exemplo, focando aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o que a gente sabe, por exemplo, no Rio Grande do Sul, existem dois tipos de raios, os raios negativos e os raios positivos. O que significa essa palavra? Não é que um é ruim e outro é bom. É que um traz carga negativa para a superfície e outro traz carga positiva para a superfície. E a gente sabe que os raios positivos, que trazem cargas positivas para a superfície, são mais perigosos, são mais fortes. E no Rio Grande do Sul, eles são mais comuns que outros estados brasileiros. Então, isso é uma preocupação. Eu gravei uns 10 anos atrás um filme, né, chamado Fragmentos de Paixão, e a gente teve a oportunidade de andar pelo Brasil falando sobre raios e tudo, e viemos aqui ao Rio Grande do Sul, e a gente fala um pouquinho sobre essa questão do perigo aqui no Rio Grande do Sul. É muito perigoso. E os raios positivos eles acontecem no final das tempestades. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa sabe que tem que se abrigar durante uma tempestade. Então, ela se abriga
Mas quando a tempestade parece terminar, ela sai do abrigo. E aí acontece a fatalidade. Um raio isolado no final, que é um raio normalmente positivo, atinge a pessoa. E eu vim contar essa história 10 anos atrás de uma moça que morava no Castelo de Pedras Altas, aqui próximo a Pelotas e Bagé, no Rio Grande do Sul, né, e que ela morreu numa situação semelhante. Ela estava num grupo de pessoas andando a cavalo, e aí se abrigaram durante uma tempestade. Quando a tempestade aparentemente terminou, ela subiu no cavalo e saiu andando, e aí foi atingida e morreu ela e o cavalo. Então, existe uma regra internacional, que é quando você escuta um raio, você tem que esperar o trovão, né, quando o trovão, que é o barulho associado com o raio, você tem que esperar 30 minutos sem ouvir um novo trovão para você sair do local que você está seguro. Olha que Você tem que esperar 30, isso é uma regra internacional muito importante que muita gente não conhece, infelizmente. Não. Então não adianta dizer, parou os raios, vamos embora. Mas quanto tempo foi o último raio? Quanto tempo você escutou o último? 15 minutos? Não, então ainda não terminou a tempestade. Tem que esperar 30 minutos para sair do local que você é abrigado. Se as pessoas soubessem isso, muitas pessoas teríamos evitado fatalidades. Muitas pessoas teriam deixado de morrer por essa situação que é retratada dessa moça, que agora, a verdade, não me recordo o nome, mas ela era filha de um político da época no Rio Grande do Sul, muito importante, e que morreu nessa circunstância a cavalo. Osmar, o professor Carlos Nobre, né, que também é um grande Meu colega do cientista, INPE, meu amigo pessoal. olha aí, ele deu uma entrevista recente, né, saiu essa semana, dizendo que o Rio Grande do Sul vai se tornar inabitável. Devido à questão climática, às mudanças climáticas. Teria alguma relação com isso que tu acabou de dizer, que aqui tem essa maior incidência de... Ele deve estar se referindo à questão das temperaturas, né? Que boa parte do Brasil vai ficar inabitável se o aquecimento do planeta continuar nesse ritmo que está. As temperaturas vão subir mais, e vai chegar uma hora que não vai ser inabitável, não tem condições de vida, né? Ele deve estar se referindo mais a essa questão do aumento de temperatura. Mas é claro que o aumento de temperatura tem como consequência o aumento de tempestades, de raios, que é a área que eu trabalho. Então, as coisas estão associadas exatamente. Quer dizer, nós esperamos também o Rio Grande do Sul com tempestades mais fortes no futuro, chuvas mais fortes, grande quantidade de raios. Ou seja, eventos como esse que aconteceu em maio esse ano vão se tornar mais frequentes. E o Nobre deve ter falado com certeza que nós não temos como evitar que isso aconteça já. As mudanças estão acontecendo, mas temos como minimizar o grau disso. E é isso que nós temos que trabalhar para exatamente isso, minimizar esses eventos. E, é claro, que tentando mitigar suas consequências, né, com inovações de engenharia e tudo, para minimizar os efeitos. Nós temos que trabalhar para diminuir a ocorrência desses eventos. Porque se isso começar a ocorrer meia dúzia de vezes por ano, imagina. Como é que a gente vai reconstruir um bairro, uma cidade a cada 3 meses? É impossível. É impossível. E nós temos, por exemplo, cidades que foram completamente alagadas, como Eldorado do Sul, que é aqui do lado. Né? Exatamente. E o Carlos Nobre tem um grande trabalho, né? Trabalhamos juntos durante mais de 40 anos no INPE, hoje ele se aposentou também, eu ainda estou em vias de me aposentar, mas ele tem um grande trabalho, reconhecimento internacional, né? Então a gente pode realmente confiar nas palavras que ele fala. Realmente o que ele fala vai acontecer. E nós temos que confiar na ciência e, enfim, cada vez mais, né? Exato. Ter a ciência aí como aliada para nos ajudar. Exatamente. Né, que é o propósito da ciência, né? Por que se faz ciência? Para ajudar as pessoas, para conhecer o ambiente que nós vivemos, o nosso planeta, nossas condições meteorológicas, para ajudar a nossa vida, para que a gente viva melhor, viva mais feliz. Esse é o objetivo da ciência. Não se faz ciência como assim, como uma coisa de criança. Não, tem aplicação prática, não é só curiosidade. A curiosidade, é claro, é fundamental para fazer ciência. Mas nós temos que aplicar o nosso conhecimento para o nosso bem-estar. Isso é o papel do cientista, em última análise. Osmar, quero te agradecer muito e convidar mais uma vez o pessoal para o lançamento do livro O Raio Azul, de Osmar Pinto Júnior, né? Que está aqui pela primeira vez na Feira do Livro de Porto Alegre, veio para lançar o seu livro, que vai ser nessa quinta-feira, às 18 horas, ali na praça da sessão de autógrafos. Imagina, obrigado, eu agradeço a oportunidade.